começa com a minha própria história, né? Eu e que eu acho que é o tá falhando, será? Vamos ver aqui o ligar o som. Bom, tudo começa com a minha própria história, né? Com toda a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que pensou aberto, né? Obviamente, entre as questões do ético e não ético, né? Sempre dentro dessa visão. Nunca vi muito pelo lado certo e errado, porque o certo e errado, se você levar ao pé da letra, pode levar você a interpretar mal as questões que estão aí na vida, né? Sim. E Deus, que é Deus, o Criador, Ele sempre permitiu que todas as criaturas estivessem aqui e criou todas essas pessoas com todas essas diferenças. Então, quem sou eu, Miguel, para julgar os outros, né? Julgar o semelhante? Então, meu pensamento sempre foi mais assim, dentro desse padrão, né? De analisar as coisas ouvindo sempre, né? E dialogando. Eu acredito que o maior instrumento que o homem tem é o diálogo. Sempre o diálogo, obviamente o bom entendimento. E a minha história foi permeada dessa forma, né? Lá aos 11, 12 anos de idade, com fenômenos de efeito físico dentro de casa, sendo levado à seara de Allan Kardec, por causa das questões fenomenológicas, né? E, por diante, vinha de uma família diversa, né? Que tipo de fenômeno era? Lá eram fenômenos de efeito físico, batidas, né? Batidas mesmo, né? Constantes, e dentro de um determinado padrão de horário e todos os dias. Caramba. Até que, num determinado momento, sendo levado por uma prima minha dentro da casa, Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, passando lá por todo aquele atendimento, toda aquela orientação, foi canalizado, né, a questão da energia mediúnica, e ali se suspendeu o fenômeno dentro da casa, e eu continuei na seara, né, de Allan Kardec, na seara espírita, e hoje de uma visão mais assim aberta, né, uma visão espiritualista, dentro dos conceitos de que houve a manifestação de outras formas e linhas de trabalho, e aí foi sendo somado, sendo acrescentado. E sempre fui voltado muito aos estudos, né, a procurar entender as questões, principalmente a área filosófica, né, do pensar, do analisar, do refletir, pensar e repensar várias vezes. E na própria história minha foi acontecendo de eu me tornar Rosa Cruz, fazer toda a caminhada, me tornar maçom, né, fazer a caminhada até o momento que eu tive que adormecer, porque era impossível dar conta de todas essas várias tarefas, né? E no meio caminho, pela família diversa em que nasci, várias religiões, eu fui aprendendo a dialogar com toda a família, dialogar com todas as pessoas e com o que estava do lado de fora também. Então, fui me tornando a pessoa que sou hoje, né? Uma pessoa aberta ao diálogo, à conversa, a procurar, né, aprender com o outro, né? Mesmo que não seja a minha fé de fórum íntimo, né? Eu não trabalhe daquela maneira, dentro daquela forma e daquela linha, eu aprendi que todas as linhas são importantes. E aí eu entendi algumas coisas, que todas elas são escolas, né? E conforme a necessidade, conforme são escolas e também séries, né? São graus. Sim. Conforme você vai caminhando dentro dessa seara, você vai se desenvolvendo, vai ampliando dentro do seu próprio horizonte de fórum íntimo, aprendendo com o fórum íntimo e os horizontes das outras pessoas, entendendo que o mundo é diverso e o mundo é o universo. E o universo, ele é rico, né? Deus é rico, Deus é a riqueza, né? Ele é a própria riqueza. Todo mundo procura no mundo material, nunca vai ser encontrado, porque a riqueza está nele, né? Ele é a maior riqueza, ele é o suprassumo do que a gente pode entender do que seria a grandeza de criar e criar sem segundas intenções, né? Criar e criar, deixar as pessoas dentro da energia que é a criadora do amor, viver as experiências e aprender para chegar um dia a ser, talvez assim, um pontinho maior, né, uma célulazinha maior do que é o grande criador na extensão do que ele é. Sim, com certeza.